Olá pessoas, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez no canal da Contextos Arqueologia, hoje para falar de caminhos para se tornar um profissional da arqueologia, um arqueólogo, um arqueólogo. O vídeo vai se tratar disso a partir da dúvida de um inscrito que deixou um comentário em um dos vídeos, então para não tirar essa dúvida e ficar restrito aos comentários do vídeo, então preferi trazer a dúvida do inscrito para cá e a gente conversar um pouco sobre os caminhos para se tornar arqueóloga ou arqueólogo no Brasil, beleza? Antes de mais nada, hoje vocês vão perceber que eu estou sem microfone de lapela, eu estou usando um microfone direcional, então acredito que vocês vão ouvir muito bem, porque ele capta com muita precisão e ele está próximo. No entanto, ele vai pegar um pouco de som externo, né? Diferente do lapela, então vocês podem escutar alguns latidos de cachorro, coisas do tipo, daqui da vizinhança e daqui de casa mesmo, por causa dos meus cachorros. Mas botem aí nos comentários o que vocês acharam do áudio, se acham melhor assim ou melhor o áudio com microfone de lapela. Como vocês podem ver aí no título, eu coloquei como se tornar arqueólogo ou arqueóloga no Brasil. Esse é o parte 1. Por quê? Porque esse tema é um tema que tem muitas particularidades e muitos conflitos e coisas que são discutidas muito recentemente. Então, acredito que um vídeo só não vai conseguir abranger toda a discussão que há por trás dessa questão de profissionalização em arqueologia no Brasil. Mas eu acho que esse vídeo aqui ele se torna um primeiro caminho para vocês começarem a entender como é que funciona a formação em arqueologia no Brasil. Então vamos à dúvida. O Tirbúrcio ele fala: olá, curso a graduação em História e depois de formado, e se eu fizer uma pós-graduação em Arqueologia, mestrado em Arqueologia ou doutorado, pós-doutorado em Arqueologia, gostaria de saber se em virtude de tantos cursos possam me considerar um arqueólogo. Eu serei arqueólogo ou historiador? Resumindo, a dúvida do inscrito é que se a formação dele em História, a graduação, teria validade para ele se denominar arqueólogo caso ele buscasse uma formação específica em Arqueologia a partir da pós-graduação. Então essa é uma dúvida bem recorrente e eu vou trazer um pouco sobre a história da arqueologia para a gente entender essa situação, beleza? Então vamos lá. O que a gente pode dizer é que a arqueologia no Brasil ela não é recente, mas a sua profissionalização é recente. Por quê? Porque a gente vai pensar se a arqueologia, as primeiras tentativas de exploração ou de pesquisa arqueológica começam realmente lá no final do século XIX, né? Na segunda metade do século XIX a gente tem aí o papel do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro como um grande polo de pesquisas, principalmente naturalistas, mas onde o elemento arqueológico estava também ali inserido, principalmente o caso dos sambaquis, né, que são aqueles montículos, né, de concha que são feitos artificialmente, que ocorrem em boa parte da costa brasileira. Então, se pensar assim, o interesse por uma arqueologia é antigo aqui no Brasil. Somente em meados do século XX é que a gente começa a ver a possibilidade de formação em arqueologia no Brasil. Boa parte da arqueologia, se a gente assim pode dizer, essa arqueologia institucionalizada, no passado a gente tinha um cenário um pouco diferente, pois se a gente volta lá a meados do século XX, para você ser arqueólogo bastava você ter o interesse em arqueologia. Em meados do século XX a gente tem aí dois perfis distintos de profissionais em arqueologia no Brasil, se a gente pode dizer profissionais, né? O primeiro seriam os arqueólogos amadores. É bem comum no Brasil a gente se deparar com acervos de arqueologia que foram produzidos no século XX, principalmente em meados do século XX, por arqueólogos amadores. Muitas vezes esses objetos eles não foram derivados de pesquisa, mas justamente de coleta. Muitas vezes coletas de achados fortuitos ou de sítios realmente que foram escavados, mas sem aquele rigor da arqueologia moderna. É muito mais fácil a gente dizer que foi uma exploração, ou seja, foi uma retirada de objetos pelo seu apelo estético e antiquarista.
Mas a questão dos arqueólogos amadores é que muitas vezes eles estavam em vazios de pesquisa, ou seja, eles estavam em regiões onde não havia pesquisa arqueológica, onde não havia um interesse do Estado, apesar de hoje a arqueologia ter se expandido bastante no Brasil na última década, mas ainda a gente tem vários vazios de pesquisa. O Brasil é muito grande e ainda a gente não consegue abranger todo o território nacional. Então muitas vezes essas regiões, em meados do século XX, eram vazios também de pesquisa, e esses senhores ou senhoras que tinham interesse pelos objetos de um passado acabavam pegando, coletando esses materiais, ou às vezes explorando, como falei, e criando exposições, museus, mas com esse apelo do objeto pelo objeto, né? O apelo colecionista, basicamente, de vitrine. Então, esse era um perfil que era bem presente se a gente vem pensar em meados do século XX. No entanto, também em meados do século XX, a gente começa a ver a institucionalização da arqueologia no Brasil. Em que sentido? Através de missões estrangeiras, como no caso a missão francesa e posteriormente a missão norte-americana, né, que foi conhecido como PRONAPA, Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, foram responsáveis por institucionalizar e também formar arqueólogos e arqueólogas no Brasil. Porque a gente tem nome de mulheres muito fortes na arqueologia desde o seu início aqui no Brasil, né? Então, muitas dessas arqueólogas e arqueólogos, eles foram formados por essas missões estrangeiras que estavam tentando conhecer esse patrimônio arqueológico nacional. E dessas missões a gente vê grandes nomes da arqueologia hoje brasileira, inclusive a gente pode citar aí Niede Guidon, que é bem conhecida, ou André Proust. Então, a gente tem aí esses dois caminhos em meados do século XX. O caminho amador, que era justamente aquela questão do interesse por salvaguardar, por proteger aquilo, por mais que fosse feito de uma maneira muitas vezes equivocada, e essa arqueologia incipiente que estava se institucionalizando através das missões estrangeiras e de museus, né? Porque com essas missões, museus vão sendo criados pelo Brasil e posteriormente pós-graduações também são criadas no Brasil. Então a gente vê nos anos 60, 70 muito desse processo de institucionalização da arqueologia, que nos anos 80, derivado de todo esse processo que acontece aí nas décadas anteriores, vemos a criação do primeiro projeto de graduação em arqueologia no Brasil, que é a graduação da Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, que começa a partir dos anos 80 e vai até quase início dos anos 2000. E se manteve aí com uma única graduação em arqueologia nessas décadas. Só a partir dos anos 2000 que a gente vai ver um novo processo de retomada a esse projeto de graduações, mas isso fica mais para frente. Vamos voltar. Então, a gente vê aí, a partir dos anos 80, com a criação do primeiro projeto de graduação, a criação também de conflitos dentro do cenário arqueológico brasileiro. Pois a gente acaba vendo profissionais derivados de diferentes caminhos de formação, ou pela pós-graduação, ou pela graduação, ou até aqueles mesmos auto-intitulados arqueólogos, brigando entre si para ver quem é que realmente tem idoneidade técnico-científica para levar projetos de arqueologia. Então, em outro vídeo, eu acho que a gente pode falar um pouco melhor sobre essa questão dos conflitos presentes no cenário arqueológico brasileiro e sobre essa questão da diversidade de formação e como desde o início dos anos 90 esses conflitos vêm coexistindo, né? Então vamos lá para a dúvida do inscrito.